Olá, colegas, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2012. Olha lá, já queimamos o mês de janeiro, já estamos no mês do carnaval. E hoje, sexta-feira, mais uma vez, o novo presidente José Augusto Silveira Neto não pôde estar aqui presente, por estar em outros compromissos. E estou eu aqui apresentando por mais uma vez, que é com muito prazer que eu faço, estar tecendo comentário com todos vocês que estão nos acompanhando nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Lembrando que hoje é dia de São Brás. São Brás é o protetor da garganta. Olha que beleza, hein? Então, vamos pedir a bênção aqui para a nossa garganta, que nós vamos ficar aqui 20 minutos tecendo alguns comentários sobre dicas de cláusulas contratuais. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso conselheiro, Dr. Wagner Alfredo de Almeida, que irá nos tecer comentários sobre as nossas questões, para que todos vocês possam entender essa questão, que eu acho que o que nós estamos trazendo hoje aqui é bastante importante. E você, colega, tem que entender para que possa, na hora de fazer o seu contrato, você entendendo, você vai descrever corretamente conforme cada situação, cada venda e cada caso. Então, queria aqui, já de antemão, agradecer o nosso conselheiro Wagner da Almeida e um bom dia a todos. Bom dia, Wagner. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os internautas, aos colegas corretores. Estamos aqui para tentar ajudar a esclarecer alguns pontos dos quais os corretores se utilizam do dia a dia, que são nas formações dos contratos de compra e venda, né? Então, dentro do possível, o que der para que a gente possa contribuir com as informações, estamos aqui disponibilizados. Muito bem. Então, vamos colocar aqui na tela que nós vamos hoje trocar as ideias dessas dicas, que é para todos os colegas entenderem a respeito do nosso bate-papo desta manhã. Hoje nós vamos falar sobre os vendedores. Neste caso aqui, menor de idade, impúbere, e quanto à emancipação desse menor. Vamos tecer comentário dentre os herdeiros vendedores. Nós temos um vendedor que é incapaz. Qual é o procedimento? Como clausular isso no nosso contrato? E vamos falar de acontece muito esse caso, hein? De uma viúva meeira que não fez inventário pelo falecimento do marido. Aí ela veio a falecer, os herdeiros querem vender, eles não sabem que precisam fazer dois inventários. Então vamos tecer todos esses comentários e vamos então já ir à primeira pergunta, passando a palavra para o Dr. Wagner sobre a questão do menor de idade, impúbere e quanto à emancipação, inclusive sobre essa questão da nomenclatura dessas duas palavras. Dr. Wagner. Bom, então vamos lá. O menor impúbere é aquele que, em razão da idade, não alcançou a capacidade jurídica plena para exercer os seus direitos. São assim considerados absolutamente incapazes. O menor impúbere é considerado aquele menor de 16 anos de idade, né? Então, todo aquele que é menor de 16 anos de idade, ele não tem a condição de agir sozinho ou de tomar os atos jurídicos civis. Com referência ao menor púbere, são aqueles considerados entre 16 e 18 anos de idade, são considerados relativamente incapazes. Por quê? No ordenamento jurídico, a sua manifestação de vontade, ela é reconhecida, porém, ele tem que estar representado legalmente. Não basta ele estar sozinho, tá? Vamos aqui então tecer um comentário do seguinte. Nós temos um menor que está hoje com 17 anos de idade, o pai faleceu, ele é herdeiro e a mãe precisa vender esse imóvel. Esse menor de 17, ele pode ser emancipado para poder lavrar essa escritura, assinar essa escritura para o próximo comprador, Dr. Wagner? Sim, ele pode ser emancipado, sim. Nesse caso, colegas, por ele ter essa menoridade, aberto o inventário, necessário se faz o pedido de um alvará judicial, aonde o juiz e o Ministério Público irá se manifestar
em favor deste menor. Eles têm a incumbência, tá, de dar todas as garantias que o negócio não irá prejudicar o menor, no que tange ao patrimônio que está sendo inventariado. Muito bem, nesses casos, quando há menores, então a mãe resolve vender esse bem. E ela pode pegar esse dinheiro, gastar aleatoriamente com outras coisas, ou ela é obrigada a comprar um imóvel no mesmo valor ou de um valor até maior. Se for um valor maior, como é que fica essa diferença? Porque esse menor não teria essa condição de completar. A mãe é obrigada a completar. De qualquer maneira, ela tem que gravar outro imóvel. Perfeitamente. Como eu disse, o que está sendo aqui colocado em garantia são os direitos deste menor. Então, é a administração desse bem que o Ministério Público ou o magistrado estará avaliando. Então, quando envolver apenas um numerário, tá? Esse valor ele é depositado numa conta judicial, tá? Aonde será movimentada somente após quando ele tiver a maioridade. No caso de troca de imóveis, tá? Será feito avaliações, podem ser feitos por nós, colegas corretores de imóveis, mediante 3 avaliações muito bem feitas, esclarecedoras, que subsidiarão o processo, mostrarão para o juiz que aquele imóvel está dentro do preço de mercado e que não vai prejudicar o menor. Se no caso for troca, tá, será necessário fazer as avaliações dos dois imóveis e também, se houver alguma diferença em valor, no caso a maior, a diferença será depositada nesta conta judicial e movimentada apenas quando ele alcançar a maioridade. Isso é bom e importante, né? Porque a garantia do menor, fica aí a mãe ou o pai, não pode fazer o que eles acham que deve fazer, né? Por ser filho dele. Então, nessa questão, aí o Ministério Público, os juízes, estão aí para defender esses incapazes, esses menores, né? Para ninguém passar disso para trás, né? Porque, infelizmente, existe família deturpada que o pai acaba querendo fazer coisa que não deve. E o direito, o menor tem o direito dele, do qual ele tem esses defensores. Então, vamos muito bem. Agora, vamos dar um outro exemplo que nós citamos aqui, dentre os herdeiros vendedores. Nós temos um incapaz, seja ele até maior de idade, mas ele é incapaz. Nesse caso, como é que a gente faria? Qual é o conselho que você daria aí para o nosso colega corretor? Como é que ele deve trabalhar com isso? E às vezes as famílias não sabem, acham que pode vender aleatoriamente, mesmo aquela pessoa não sendo capaz, não pode assinar. A maioria sabe, mas tem família aí que não sabe. Como é que resolveria essa questão? Tem lá 4 vendedores, um deles é incapaz. Então ele não tem condições de captar, também deve pedir alvará, tudo isso é feito igualmente o menor. Perfeitamente, não há dúvida. A partir do momento que existe o incapaz, necessariamente temos que trabalhar com o judiciário, até porque o juiz terá que nomear um curador para representar este incapaz, o qual será responsável pela administração dos direitos e dos bens que este incapaz tem. Então é nomeado uma pessoa responsável por esse incapaz. Então, da mesma maneira também, esse dinheiro tem que ser ou colocado em nome desse incapaz numa poupança, ou se for comprar outro imóvel, gravar no imóvel. Fica quase igual à questão dos menores de idade, né? Que são também, vamos dizer, civilmente incapazes, né? Sim, perfeitamente, não há dúvida. Com referência à movimentação financeira, não necessariamente se faz o depósito de imediato. Então, vou dar um exemplo. Se no caso desse incapaz, ele tem a incapacidade por alguma doença, tá? E necessário se faz um tratamento. Geralmente, os tratamentos são muito caros e a família não tem condições financeiras para tanto. Pode ocorrer, então, comprovando esta necessidade, tá? Deste valor que for adquirido com a venda do imóvel que caiba ao incapaz, vir subsidiar este tratamento médico dele.
Doutor Wagner, vamos voltar então àquela nossa primeira colocação sobre os menores impúbere e púbere. O senhor, por acaso, tem aí alguma dica para tecer aos nossos colegas corretores de imóveis e corretoras de imóveis sobre como clausular isso num instrumento particular, num contrato particular? Teria como dar uma dica para eles? Caso não tenha, a gente deixa para a próxima semana também. Mas se tiver, seria legal dar uma dica como a gente faria. Tem a qualificação, existe lá o menor. Nós vamos qualificar o nome dele e aí. É o nome dele, ele é de menor de idade. Como é que a gente faria no contrato, quando nós vamos colocar aí a qualificação dos vendedores? Ok. Nesse caso, eu oriento da seguinte maneira. Havendo já a percepção de que tenha um menor nesta negociação, o corretor ele tem que agir com muita cautela. Então, pegar toda essa documentação, comprovação, RG, CPF, certidão de casamento, a filiação, tá certo? Verificar se já foi solicitado o alvará judicial para a venda do imóvel, que pertença também a este herdeiro. No contrato de compra e venda, no instrumento particular, deixar para o comprador muito bem claro, abra uma cláusula, deixando que ele declare expressamente ter conhecimento desta situação e que a transmissão da titularidade do imóvel só se dará através da apresentação do alvará judicial. Deixe muito bem claro isso no instrumento particular, que o comprador tem ciência de toda esta situação. Até porque um alvará judicial não sai de um dia para o outro, tá certo? Pode demandar algum tempo. Bom, nesta mesma situação, nós falamos aqui no vendedor maior, mas incapaz. Então, teria que, na qualificação, quando nós vamos qualificar os vendedores, teria que qualificar esse incapaz e aquela pessoa que é responsável por ele, que seria o curador, né? Representado pelo curador, é isso? Seria isso? Sim, com certeza. Se no caso ele não tem essa nomeação do curador, ele deve estar representado legalmente pelos seus pais, né? Com a devida apresentação das certidões de nascimento e assim por diante. Estamos falando isso em termos de instrumento particular, tá certo? Isso, aí só nós estamos tecendo comentário sobre dica de cláusulas contratuais. Então vamos agora àquele nosso terceiro caso, da questão da viúva meeira. Se ela é meeira é porque o marido já morreu. Então ela não fez o inventário, né? Isso a gente vê muito no mercado. Os filhos também não se ligam e passa. Aí vem essa viúva vem a falecer. Aí os filhos resolvem vender esse imóvel. Só que no inventariaram quando o pai faleceu e quando a mãe faleceu. Então, qual é o procedimento? Teria que fazer os dois inventários. Teria que ser feito os dois inventários, com o falecimento do pai e depois da mãe, numa coisa só. Como é que fica isso? Como é que nossos colegas têm que entender para quando chegar um caso desse nas mãos dele, ele puder orientar direitinho? Se tiver, por exemplo, se for todos maiores, salvo engano, pode ser feito pelo cartorário. Se tiver incapaz, acho que não. Então, essa situação toda era importante nossos colegas entender para que eles possam, quando se deparar com esses casos, orientar direitinho esse pessoal que eles for atender como cliente, né? Perfeitamente, Gilberto. Cada caso é um caso. Então, vamos expor o que diz o artigo 982 do Código Civil. Ele diz que, havendo testamento ou interessado incapaz, obrigatoriamente o inventário tem que ser feito no judiciário, tá certo? Para que seja feito no cartório, no extrajudicial, não pode haver menor incapaz, não pode haver testamento também que for deixado pelo falecido e os herdeiros têm que estar de comum acordo com a partilha dos bens, tá certo? Aí dá para se fazer via cartório. Com referência a falecimento simultâneo, então faleceu a mãe, não se abriu o inventário. Faleceu o pai, não se abriu o inventário. É possível, tanto no judiciário como no cartório, fazer a sucessão de ambos. Porém,
deixa muito claro que existe a despesa do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, para cada sucessão. Então, colegas, tomem muito cuidado quando vocês forem passar algum orçamento, né, para um comprador. Qual o custo que eu teria para arcar com essa negociação? Então, tomem cuidado, procurem um cartorário ou um advogado para lhe passar esses custos. Então, o ITCMD ele é cobrado por cada sucessão, ok? Muito bem. Nesses casos, por exemplo, uma pessoa entra em óbito, tem bens, tem filhos, vai ter herdeiros. Existe um prazo que tem que se entrar, abrir o inventário. Me parece que tem uma multa, não é cara essa multa, mas parece que existe uma multa. Está correta a minha interpretação? Perfeitamente, Gilberto, correto. O prazo para abertura do inventário, ele é de 30 dias a partir da data do óbito. O prazo para o recolhimento do imposto da transmissão, ele é de 180 dias a partir da data do óbito. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Esse tema é interessante, mas nós vamos já fechando esse tema de hoje, né, sobre toda essa questão. Teria alguma cláusula aí para dar alguma dica para eles nessa questão aí de quando tem inventário e a pessoa quer comprar, vai esperar, como clausular, teria como clausular direitinho, dar ciência para o comprador, dizendo que ele vai aguardar, porque a escritura vai demorar. Óbvio que se for com financiamento, fundo de garantia, isso não dá de jeito nenhum. Mas se for uma venda, pagamento a recurso próprio, ela é possível, né? Porque em contrato, depois, posteriormente, quando se acertar tudo, estando quitado, passa essa escritura, não é isso? Ok, perfeito. A dica que eu dou é ser transparente o mais possível com o seu cliente, comprador e vendedor. Tentar apurar toda a documentação do imóvel, dos vendedores, dos menores, verificar aberturas de processos se já existentes, solicitações de alvará. Deixar muito claro, abrir essa declaração expressa do comprador de ciência desta documentação, que você orientou ele, que essa documentação, ou esse alvará, ou o término do inventário, muitas vezes não depende do esforço dos vendedores ou do próprio colega corretor, vai depender do andamento do judiciário, tá certo? Então, a dica que eu dou é deixar transparente e claro toda esta situação no próprio instrumento particular. Muito bem. Para a semana que vem, não sei se é possível, o Dr. Wagner está novamente presente conosco. Se for possível, eu gostaria bastante. Mas vamos fazer como nós fizemos no fechamento da avaliação. Que eu trouxe lá o modelo de avaliação e o pessoal está pedindo, eu estou mandando, quem precisar, nós estamos mandando aquela planilha de avaliação que nós apontamos aqui naquela época no Cresce Esclarece. Então eu vou trazer aqui um instrumento particular, contrato particular, completinho e vai passar pelo crivo do Dr. Wagner. O que é bom colocar, o que não é, aqui está certo, ali está errado. Não faz mal se eu vou trazer com erro. Isso é justamente para que nós não erramos quando for fazer um instrumento particular verdadeiro. Então, vou trazer um instrumento e nós vamos ler cláusula por cláusula, dizer se está certo, se está errado, o que é bom acrescentar, o que é bom tirar juridicamente, caso entre em conflito lá na frente, é bom tirar isso porque não vai te ajudar, vai prejudicar, enfim, nós vamos discutir essa questão e trazer esse instrumento. Aí na outra sexta-feira nós vamos falar um pouco sobre locação, sobre a questão de cláusulas contratuais de locação, porque existe muita coisa aí que o pessoal está colocando e não é bom colocar. Então é importante a gente saber o porquê colocar, o porquê não colocar. O Cresce Esclarece é justamente para isso, para que o colega entenda tudo sobre o que nós estamos conversando. Ele entendendo, ele vai escrever como ele acha que tem que entender dentro do ponto de vista dele. O importante é ele entender. Se ele entendeu, dentro do ponto de vista dele, ele vai escrever a cláusula conforme cada situação, porque cada venda, cada contrato é cada contrato, não é verdade? Então, vamos trazer a semana que vem isso. Há essa possibilidade de estar conosco novamente, doutor Wagner?
Estarei verificando, farei o possível sim para estar presente, acho isso muito interessante para que a gente possa orientar nossos colegas. Um adendo, Gilberto, é o que você acabou de dizer. Cada caso é um caso. Não se pode pegar contratos padrões. Cada situação depende de cláusulas diferenciadas, né? Então, é muito oportuno que o corretor, na falta do conhecimento dele, que ele procure um profissional que possa orientá-lo. Não simplesmente copiar um contrato, que muitas vezes ele pode ficar prejudicado ou prejudicar também alguma das partes. Essa história de ficar colando cláusula, então não vai funcionar mais. O importante é entender qual é a situação, qual é a venda, qual é o caso. Aí sim, nós vamos clausular conforme aquele caso. Eu tenho uma dúvida, não custa nada consultar o nosso advogado. Todo mundo tem advogado até na família, não custa nada consultar, desde que ele entenda dessa área, claro, né? Também não é pegar qualquer, só porque é advogado, porque os advogados também são especialistas. Então precisamos consultar aquele que entenda da questão que nós estamos querendo saber, ok? Então na semana que vem vamos ver se o Dr. Wagner pode estar novamente conosco, vamos trazer um instrumento particular e tecer todos esses comentários, para a gente fechar essa parte do instrumento particular na questão de alienação de imóveis, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre locação para fechar essa questão dos instrumentos particulares. Aí, uma semana antes, novamente vai entrar a enquete para vocês escolherem qual é o próximo tema, né? Qual é o próximo tema que nós vamos discutir aqui. E esperamos que na próxima semana, vamos ver se o presidente Viana estiver por aqui, ele estará aqui fazendo esta apresentação do Cresce Esclarece. Tá bom, colega? Então vamos encerrando o nosso Cresce Esclarece desta sexta-feira. Eu queria desejar a todos vocês que aqui em São Paulo há um sol maravilhoso. Lá na minha cidade também está um sol maravilhoso. Final de semana promete e a praia continua linda. Todos vocês estão convidados a descer para o litoral, se for para Santos, né? Usufruir daquela praia maravilhosa. E Santos tem uma coisa de bom. Todo mundo que visita a minha cidade leva um brinde de presente. Olha que maravilha, né? Você vai visitar Santos, você vai levar um brinde maravilhoso. É uma multa de trânsito, porque o que tem de radar lá não é brincadeira, viu, minha gente? Tá? Estou brincando, mas é sério. Em cada esquina tem um radar. E lá precisa tomar cuidado, que nos semáforos é que tem radar. Você não sabe, mas se passar no amarelo, prontinho. Já chegou o teu brinde, vai chegar na sua casa um brinde por ter visitado a minha cidade, tá bom? Estou brincando, mas é sério. Cuidado, senão você vai perder pontos na sua carteira. Então, a todos vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bastante faturamento a todos vocês e até a próxima sexta. Tchau, colegas.